Eu quero te propor um teste. E esse teste é muito simples, você vai fazer através do seu celular. Seria interessante você fazer esse teste no final do dia. Então, dependendo do momento em que você está ouvindo esse podcast, você pode fazer esse teste. Mas, ok, se tiver de manhã ou à tarde, não tem problema, faz aí esse teste. Ele é bem simples, pega o seu celular e vai ali. Eu não sei como é que é no iPhone, porque o meu celular é Android. Mas você vai em Bem-estar digital e controle dos pais. Isso aí você encontra lá nas configurações. Entra lá e vê quais são os aplicativos que você mais utiliza. É muito interessante você fazer esse teste aí, porque você vê aí o seu comportamento com o seu celular, inclusive o quanto de tempo e desbloqueio, quantas vezes você desbloqueou o celular ao longo do dia. Então por isso até que eu falei para você fazer esse teste à noite, né? Porque você tem um pouco mais de noção. Então faz esse teste aí, dá uma olhada. Quais aplicativos você mais utiliza, quais você abre, qual que você passa mais tempo, e aí você vê quanto tempo você está perdendo nesses aplicativos, isso que é bem interessante. E aí fica a pergunta, tá o aplicativo da Bíblia aí? Você está abrindo o aplicativo da Bíblia? Quanto tempo você está lendo a Bíblia aí no seu aplicativo? Rafa, não, mas eu não leio a Bíblia no aplicativo, eu gosto de ler no papel, né? Porque eu posso rabiscar e tudo mais. Tudo bem, beleza, mas dá uma olhada, vale a pena você olhar, ver os aplicativos, quanto tempo você gasta do seu dia nesses aplicativos e ver se realmente você não está perdendo tempo, ou muitas vezes a gente fala assim, não, estou sem tempo, né? Essa partezinha aqui do seu celular, essa configuração aqui pode te caguetar, de repente você está falando que está sem tempo, mas é porque você está priorizando outras coisas. Inclusive, se você clicar nesse círculo que aparece, teoricamente deve aparecer para você também no Android, tá, gente? Volto a dizer, não sei como é que é no iPhone, mas com certeza você tem essa parte aí no iPhone. Mas se você clicar nesse círculo aí, vai te mostrar os dias anteriores. Então é interessante você dar uma olhada aí nos dias anteriores e ver o que você tem gastado, onde você tem ficado mais do seu tempo, do seu dia a dia aí. De repente, faça você pensar, meditar em algumas coisas e pensar nas suas prioridades também. É muito saudável você fazer isso de tempos em tempos. Mas faz esse teste aí, vê o resultado que dá e faça aí as suas considerações pessoais, medite a respeito disso, é bem interessante. E uma coisa que dá para fazer lá é você colocar o tanto de tempo que você quer utilizar aquele aplicativo. Se de repente você fala, poxa, tô usando o Instagram por tantas horas, é muito tempo, cara. Eu quero não perder esse tempo, eu quero dedicar, 1 hora, vou diminuir para 1 hora. Você consegue colocar lá um timer, digamos assim. E aí o celular ele vai mostrando, você já usou tanto tempo, de repente chega lá às 4 horas da tarde, você já deu 1 hora de Instagram, o aplicativo ele fica cinza. E aí você não consegue mais abrir isso. Por que eu sei disso? Porque, tem que confessar aqui, né? Eu, nas férias, eu baixei um jogo, eu comprei um joguinho no celular. Eu não tenho o hábito muito de jogar no celular, mas eu gostei tanto desse jogo, ouvi falar tão bem, que eu comprei esse joguinho, chama Stardew Valley, que é um joguinho de fazenda, né? E eu fiquei muito viciado nesse jogo, cara. Aí, uma vez eu fui dar uma olhada e tinha muito tempo. Eu nem vou falar porque vou ficar com vergonha de tanto tempo que eu ficava jogando. Bom, mas tudo bem, era férias, né? Então valia. Então eu ficava muito tempo, cara, jogando o bendito desse jogo. Eu falei, não, eu preciso restringir aqui menos tempo aqui, porque eu tô gastando muito tempo nesse jogo aqui. Aí eu restringi, aí eu ia jogando e tal, não sei o que, aí ele ia avisando, né, você tem tanto tempo, pá. E aí, quando acabava esse tempo, o logotipo ali do aplicativo ficava cinza e eu clicava e falava, seu tempo já acabou, quer aumentar, né? Quer aumentar? Então vai lá, aumenta lá, vai lá, estraga seu tempo, estraga seu dia, né? Daí, óbvio, ele não fala isso, mas ele deixava, né? Falava, acabou seu tempo, né? Então é saudável, de repente você tá usando um aplicativo durante muito tempo, vai lá, coloca lá um timerzinho ali pra você ir se conhecendo, porque às vezes a gente vai vivendo a vida e deixa passar algumas coisas aí. Então, enfim, saúde digital e prioridades, porque isso aí também mostra muito das nossas prioridades. Beleza? Dá uma olhadinha aí, confere lá no seu celular e que Deus abençoe você aí e isso te ajude, te auxilie também no seu dia a dia, na sua vida aí pessoal. Beleza? Mas agora chega de aplicativos e tudo mais, vamos direto pro conteúdo desse podcast, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast.
Tá com dificuldade de ler a Bíblia? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Começando aqui mais uma edição do Não Morda a Maçã Podcast, a edição de número 70. Sim, pô, que alegria, 70 edições já nós temos aqui de podcasts aí e glória a Deus por isso, que bênção. Fico muito feliz de poder estar compartilhando e contribuindo aí no seu crescimento, auxiliando você aí no crescimento da sua fé. Então, glória a Deus por isso. Obrigado vocês que sempre me mandam feedback. Olha, Fê, obrigado, aquele podcast, tô maratonando, já é a segunda, já é a terceira vez que eu tô maratonando. Glória a Deus, fico muito feliz por isso. Obrigadão mesmo por compartilhar. Lembrando você que toda quinta-feira, 9h30 da manhã, nós temos live, hein? Fica ligado, porque tem sido uma bênção, tanto para as pessoas que estão participando, quanto para mim, cara. Por quê? Porque eu falo sobre o mesmo tema desse podcast, só que o que acontece? Quando eu vou falar, mano, Deus fala coisas novas, isso é muito maravilhoso. Então, fica às vezes até diferente ou um complemento um do outro, e você tem dois conteúdos de um mesmo assunto para edificar a sua fé. Lembrando também que essas lives, elas estão sendo salvas, estão ficando lá também no YouTube, beleza? Então você pode acompanhar por lá, caso, não, mas poxa, quinta-feira de manhã eu tenho tal coisa. Mas se você não tiver tal coisa, se você estiver livre essa quinta-feira de manhã, 9h30 da manhã, e é pontual, então participe da nossa live, acompanhe a gente no Instagram para você estar junto, trocando minha ideia também. Eu gosto de trocar uma ideia com vocês ali e é sempre uma bênção, beleza? E agora vamos ao que interessa, porque esse podcast é exclusivo para você que está com dificuldades de voltar a ler a Bíblia ou de começar a ler a Palavra de Deus. Então eu separei 8 dicas e eu quero compartilhar com vocês nesse podcast para te auxiliar, para te abençoar, para te edificar, para te inspirar a retornar a ler a Palavra de Deus todo santo dia, para fortalecer sua vida. Os últimos podcasts a gente tem falado, na verdade ao longo desses 70 podcasts eu falo sobre a necessidade de nós lermos a palavra de Deus, mas nesses últimos aqui eu tenho falado bastante a respeito disso, inclusive o tema de um deles foi Hoje eu deixei de ler a minha Bíblia, que é o episódio de número 68, e se você pegar esses últimos agora, ou por exemplo o episódio passado, Vencendo as Tentações, o Frieza Espiritual, 67, e o 66, o Distante de Deus Sem Perceber, cara, todos eles eu tenho falado bastante sobre o hábito da leitura da Palavra de Deus, essa necessidade que nós temos de ler a Escritura Sagrada. Então o podcast de hoje é para te auxiliar a você aí desfrutar da Palavra de Deus, para que ela seja aí o seu maior prazer. Então, bora lá, vamos começar então. Vamos começar aqui logo com a primeira dica, que é prioridade. Sim, prioridade. A gente já até falou aqui um pouquinho sobre prioridade no início do episódio, na introdução, que a gente sempre tem. É prioridade, porque às vezes a gente gasta muito tempo com coisas desnecessárias. E muitas vezes a gente gasta esse tempo porque a gente tem prazer naquilo, não é assim? E a gente está com prazer na Escritura Sagrada? Talvez não, e por isso que ela não é nossa prioridade, entendeu? Então lute contra coisas que roubam o seu tempo, porque cara, a gente sempre vai inventar desculpa, tô sem tempo, tô sem isso, tá mó correria, tal, não sei o que. Mas por isso que eu já comecei a abertura, né, a introdução desse podcast, eu já falei sobre você analisar aí os aplicativos que você está utilizando no seu celular. Porque aí você não tem desculpa, mano. Você não tem desculpa falar, eu tô sem tempo, sabe como é, vida corrida, mas estou aqui há 3 horas no Instagram por dia. Mano, não tem desculpa. Não tem desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. É esse negócio, entendeu? Então, primeiro de tudo, prioridade. Priorize, santifique, separe um tempo para você ler a palavra de Deus. Faça isso. Pense aí qual que é o melhor horário aí do seu dia para você meditar, para você ler a Escritura, para você ter esse momento de comunhão com Deus. Eu gosto de fazer isso de manhã, porque é o primeiro horário, é o horário que você acorda e tudo mais. Então, mas não sei, de repente você gosta mais à noite, é que tem gente que chega à noite e já fica com sono, enfim.
o seu tempo, mas, priorize. Priorize a leitura da palavra de Deus. E vou te falar uma coisa, já vou te dar spoiler aqui do que vai acontecer, hein? Você vai pensar, vou fazer em tal horário, porque esse horário eu tô mais tranquilo, mais livre, com a cabeça um pouco mais tranquila, então vou fazer nesse horário. Aí sabe o que vai acontecer? Bem perto desse horário vai começar a surgir coisas. Pessoas vão te mandar WhatsApp, pessoas vão te falar, preciso conversar com você, vão até te ligar, fazer call, vão querer marcar reunião, etc. Você vai ver. Você vai ver. E aí, dentro ainda dessa dica prioridade, quando eu digo prioridade, esqueça tudo e concentre-se na palavra de Deus. E para isso, bota o seu celular no modo avião. Sim, porque, cara, nesse tempo que você vai estar lendo a Bíblia, vai coçar o seu coração, será que alguém mandou a mensagem? Será que eu preciso... será que tal pessoa postou? Cara, prioridade é santificar um tempo. É você separar e falar, esse período é exclusivo do Senhor. É isso que você vai fazer. Então, celular, modo avião, deixa lá no outro quarto, entendeu? E vai ler a Bíblia no papel. Eu gosto de ler aqui no celular. Beleza, mas bota no modo avião, silencioso, entendeu? Para que ninguém te incomode, entendeu? Aí sim, você vai estar dando prioridade. Esqueça de tudo e de todos e se concentre na Escritura Sagrada. Ore, tenha o seu momento de comunhão com Deus, converse. Lembrando que essa conversa é dupla. Você fala, você ouve. Ele fala, você ouve, entendeu? Então é assim, priorize esse tempo, que ele seja precioso na sua vida. Dica número 2 e que vem bem a calhar com a dica número 1. Eles meio que falam, eles se conversam, que é pega leve. Como assim, Fê? Pega leve. Vai devagar, porque às vezes você fala, beleza, Fê, verdade, prioridade é isso aí, vou aqui separar 1 hora exclusiva para Jesus. E aí você vai no dia separar essa hora, você senta, 9 da manhã, né? Aí chega, 9 da manhã, começa a ler a Bíblia. Nossa, já tô lendo bastante, deve ter passado bastante tempo. Aí chega, passou 5 minutos, você fala, meu Deus. E aí você começa a se sentir mal, porque o tempo não passa. E aí você tem a responsabilidade, o compromisso não com Deus, mas com o relógio. Você não tem que ter o compromisso com o relógio. O seu compromisso é com Deus. Então pega leve, não fica colocando metas acima daquelas que você pode. E para exemplificar, cara, eu não sei se você já fez academia, mas eu fiz. E eu lembro do primeiro dia que eu fiz. Quem começou a fazer academia vai se identificar, porque foi assim. Eu fui na academia e tal, vamos começar aqui, beleza, tal. E eu era magro pra caramba, muito magrinho. E aí eu cheguei lá, falei com o instrutor e tal, e ele falou, começa aqui, pega esse peso aqui. Ele me deu um peso, eu não lembro mais o quanto que era, mas vamos chutar aqui 5. Faz 5 com cada braço, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí eu peguei e falei, nossa, que negócio leve, né? E aí eu comecei a fazer, falei, esse professor tá tirando, né, mano? Esse instrutor tá me zoando, vou pegar um maior. Aí eu peguei um maior, sei lá, vamos chutar o dobro, 10. Aí eu comecei, consegui, beleza, fiz as 3 aqui de 10, tranquilo, sou magrinho, mas sou forte, mano, tá tirando? Aí eu comecei a fazer isso em todos os exercícios que ele colocou pra mim. Então, aqui, costas, faz com tanto, eu aumentava. Faz com tanto, eu aumentava. Eu fiz isso em todos os equipamentos. Beleza, saí de lá me achando o Hulk. Falei, aí, tá vendo? Tá tirando? Sou magrelo, mas sou forte e tal. E fui todo feliz e pimpão pra minha casa. Cheguei em casa, fui tomar banho, né? Abri a torneira, a água começou a escorrer. Aí eu peguei o shampoo, coloquei na mão e fui colocar no cabelo. Mano, não chegava, eu não conseguia, minha mão não chegava na cabeça, doía tudo doía. Aí eu fiquei me agachando pra tentar conseguir levantar as mãos pra levar, pra passar no cabelo, e aí doía as costas, o ombro, a barriga, mano, eu fiquei todo dolorido.
todo dolorido. Aí no dia seguinte, eu dei risada, eu dava muita risada no banho, né? Fiquei, olha, tá vendo? Putz, deve ter sido porque eu peguei peso maior, né? Aí eu fui falar com o instrutor no dia seguinte e ele falou justamente isso. Falou, cara, eu te dei peso baixo, eu sei que você consegue ir mais, só que você tá começando agora. Então vai doer, entendeu? Vai ser difícil, você tá colocando uma força que o seu músculo não tá acostumado. E aí, obviamente, ele vai reclamar, entendeu? E eu lembro, inclusive, quando eu ia pegar ônibus, mano, que loucura, velho, porque eu não conseguia segurar no cano do alto, eu tinha que ficar disputando com as veinhas a parte aqui de baixo pra segurar, e era o terror, porque o ônibus fazia as curvas e doía tudo. Cara, foi um desastre, mas hoje é engraçado. Mas o que tudo isso tem a ver com a gente aqui, com a leitura da palavra? Porque às vezes a gente quer colocar uma carga maior que a gente pode suportar. Entendeu? Esse que é o ponto. Você fala, vou ler 1 hora. Mano, você não aguenta, entendeu? Vai devagar. Se você não tem o hábito da leitura, cara, 5 minutos já é muito, já é ótimo. Sabe por quê? Porque você começa a ler 5 minutos. Depois, passa uma semana, putz, eu tô gostando disso aqui, tá da hora, hein? Nossa, tá gostoso. Aumenta pra 10. Aí você vai pegando o corpo, entendeu a analogia? Você vai pegando o corpo, você vai ganhando força, você vai ganhando mais vontade. E aí 15, 20, 1 hora, entendeu? E aí vai aumentando o tempo. Mas, mano, começa devagar. Começa devagar porque, volto a te falar, quando a gente começa a ler a Bíblia, muitas vezes a gente fica, não, mas aí eu vou ler, nossa, mas eu vou dar só 5 minutos do meu dia pra Deus? Cara, você não dava nada antes. Entendeu? Entendeu? Começa do pouco. Deus, ele não está interessado no quanto de tempo você está dando para ele, mas sim na qualidade desse tempo que você vai ter com ele. Entendeu? Então começa devagar, não começa se culpando, não começa se julgando, porque isso muitas vezes acontece. Nossa, mas eu tô dando só isso aqui de tempo para Deus. Nossa, Deus morreu por mim, eu tô dando só isso. Cara, não, para com isso. Entendeu? A Bíblia não tem que ser um chicote nas suas costas. Tô aqui, me martirizando, lendo, tal. Não é troféu, não é mérito, entendeu? É prazer. Então leia o tempo que você aguenta no começo. Não, mas fulano lê 10 minutos, eu só leio 2 minutos. Cara, é você e Deus. Esse tempo tem que ser de qualidade, tem que ser exclusivo, tem que ser prioritário, como nós já falamos aqui na primeira dica, sacou? Então, pega leve, vai na boa. Coloca o seu tempo, você não precisa... Olha, hoje eu li aqui... Não dá uma de santarrão, não dá uma de fariseu. Olha aqui, eu estou lendo a Bíblia aqui 2 horas por dia e eu sou espiritual, né? Você lê quantas? Só 5 minutos? Você não sei se vai pro céu. E a minha casa vai ser mais bonita no céu, né? Porque afinal de contas eu sou espiritual. Uau. Não, mano, sai dessa vida aí, pelo amor de Deus. Qualidade de tempo. Vai no seu time. Firmeza? Pega leve, começa com pouco e gradativamente você automaticamente vai começando a ler mais. Chega um momento, esse é o ponto, não se prenda a tempo, a relógio, se prenda a paixão, a desejo por Deus, entendeu? Se prenda a um período de qualidade com Cristo, é isso. Se é 2 minutos, maravilha. Depois isso vai aumentando aos poucos, mas não fica se martirizando, não fica achando que você está dando pouco para Deus, é o seu time, entendeu? É a oferta da viúva pobre, manja, é o que ela tinha, entendeu? Então, começa dando a oferta da viúva pobre e isso vai aumentando, você vai ganhando prazer, cara, sabe, não se sinta mal, o importante é você ter aquele momento com Deus. Firmeza? Então essa é a segunda dica para você. Vamos caminhar então para a terceira dica, que é maravilhosa. Leia acompanhado. Cara, a Bíblia é o único livro que você pode ler na companhia do seu autor. Olha que coisa preciosa. E não importa onde é que você esteja, no quarto, no busão, sei lá, qualquer lugar onde você esteja, ele vai estar com você. E sabe o que é da hora? O Espírito Santo, que é o autor, que é aquele que escreveu a Escritura Sagrada através dos nossos irmãos do passado, ele vai te ensinar aquilo que está escrito. É exatamente isso que diz em João capítulo 14, verso 26, que é o Espírito Santo que nos ensinará
todas as coisas através da palavra e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse. Então é o Espírito Santo que vai te acompanhar nessa leitura. E tem outra coisa, porque às vezes você começa a ler e não entende. E tem muita gente que desiste, porque eu não entendo o que eu estou lendo, eu não consigo, não faz nada, não mexe comigo. Por isso você precisa do Espírito Santo. É Ele quem vai te explicar, é Ele quem vai te auxiliar, é Ele que vai te mostrar o significado daquele texto na sua vida. Se você não consegue compreender a Bíblia, é porque ela se discerne espiritualmente. É exatamente isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz assim: quem não tem o Espírito com letra maiúscula aqui, de Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como espiritualmente. Tá vendo? Você precisa da companhia do Espírito Santo para você entender, para você discernir, porque é discernido espiritualmente. E aí a continuação, verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Porque, verso 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que maravilha! Você então precisa do Espírito Santo de Deus para ter a mente de Cristo, para poder compreender o que está escrito na palavra, o que ela quer dizer. Então, leia na companhia do autor. Então, antes de começar a ler a Escritura, convide o Espírito Santo. Peça para que ele te mostre, para que ele te revele. A gente já falou isso no episódio anterior aqui, no podcast anterior da semana passada, nós falamos sobre isso. Sobre a palavra não decorada, mas a palavra revelada. E é o Espírito Santo quem faz isso. Porque é Ele quem vai te dar aquela palavra que você vai falar: entendi, meu Deus, eu não tinha visto, estava aqui na minha cara, eu não vi. É o Espírito Santo. Então convide Ele para que Ele vá te ensinando a ler a palavra de Deus. Beleza? Vamos para a próxima dica então. Dica número 4. Anote. Anote tudo o que te chamou a atenção no texto. Você pode rabiscar na Bíblia, você pode ter um caderninho do lado e anotar ali o que Deus falou com você através daquele versículo. Faz do seu jeito. Eu até já dei essa dica a respeito de abrir um grupo no WhatsApp e ficar escrevendo ali, mandando mensagens para você mesmo daquilo que Deus está falando com você através da Escritura. Eu tenho esse grupo, é maravilhoso. Cria um grupo com alguém, tira essa pessoa depois, conversa com ela, explica para ela, vou te colocar no grupo, depois eu vou te tirar, beleza? Beleza. E aí você tira ela do grupo, fica só você nesse grupo. E aí você tá lendo a Bíblia, aí Deus fala alguma coisa com você, e às vezes, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de falar: meu Deus, eu tenho medo de perder aquilo que Deus está falando se eu for escrever. Então o que eu faço? Eu vou falando, eu pego e mando o áudio para mim, entendeu? Aí eu mando o áudio e depois eu transcrevo aquele áudio, entendeu? Então, anote tudo o que Deus vai falando com você na Escritura Sagrada enquanto você está lendo ela. Então o Espírito Santo vai te revelando e você vai anotando, rabiscando, desenhando ali aquilo que Deus está falando com você. Então essa dica é muito boa, porque depois você vai lembrar, de repente, se você anotou na Bíblia, eu gosto de escrever, desenhar na Bíblia também, e aí você bate o olho ali e você lembra aquilo que Deus falou com você através daquele versículo em específico. Beleza? Então essa é a quarta dica. Anote tudo. Vamos para a próxima dica aqui. A dica número 5 é: leia em outras versões também. Tenha uma Bíblia de base. Eu gosto da RA, a Revista e Atualizado. Eu sou apaixonado por essa versão. E aí, o que eu faço? Se eu leio um versículo lá e eu quero compreender melhor, eu vou lá e leio na NVI. Aí eu mergulho nela, leio aquele texto, depois eu posso ir para NTHL, vejo ali como que está escrito, vou vou passeando em vários versículos, mas eu tenho a minha âncora, eu tenho a RA, que eu acho melhor assim, mais fiel ao texto. Então eu leio na RA e vou navegando entre outras versões, porque isso vai ajudar você a compreender aquele texto, aquele versículo, entendeu? Uma coisa também que eu quero
aproveitar e indicar, cara, isso é maravilhoso. Um aplicativo, ele chama, é um aplicativo americano, tá? Mas é Bible Study. E nele você consegue baixar a Bíblia em português, Brasil, tá? E você consegue ler ali a Bíblia, algumas palavras em hebraico, né? Ou também em grego, se for o Novo Testamento. E aí, de repente, você pega uma palavra, você toca nela e ela traz a raiz daquela palavra. E, cara, como isso é maravilhoso, cara! Ela te explica muita coisa. Às vezes você tem algum versículo que tem uma palavra, por exemplo, o versículo lá de quando Jesus ele fala, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, apacenta meus cordeiros, então tal. Então, Jesus ele pergunta 3 vezes. E se você for em cada tu me amas, esse ama é diferente. A raiz é diferente. E, cara, isso é muito, muito, muito legal. Só pra você ter noção mesmo, como é da hora isso. Olha só, nesse texto, né, como eu falei, Jesus ele pergunta 3 vezes, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo. Isso está em João capítulo 21, tá? Aí, só que como o Jesus pergunta, esse tu me amas, esse amas, a raiz dele é o amor ágape. E aí, abre um parênteses, né? Você sabe do amor ágape, filéu e o amor eros, né? Sendo resumidamente, bem resumido, o amor ágape, o amor de Deus, o amor de entrega, o amor, né, mais puro, o amor filéu é aquele amor de amigo, amor familiar, né? E o amor eros, marido e mulher, certo? Beleza. Quando Jesus ele fala, tu me amas, ele fala, tu me ágape. E aí Pedro responde o quê? O Senhor sabe, Jesus, eu te amo, mas esse amo é filéu, entendeu? Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? E Pedro fala, ixi, de novo. Jesus, tu sabes, eu te filéu, né? O amor filéu. E aí pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, aí ele muda, ele não fala ágape. Pedro, tu me filéu? E aí é que Pedro responde, Jesus, ele fica até chateado, fala, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te filéu. E aí depois a continuação ele fala, ó, tudo bem, mas ó, vai chegar um momento que você me ágape. Basicamente isso. Entendeu? Então olha como ele te dá profundidade no conhecimento da palavra de Deus. É muito legal. Esse aplicativo vale muito a pena. Tem Bíblia, né? Que é a chave bíblica, se eu não me engano, o termo usado para isso. Mas eu uso o aplicativo, que é muito mais fácil. Você toca na palavra e já aparece ali. Você pode mergulhar mais no texto. Esse aplicativo, ele é um aplicativo americano, né? Chama Bible Study, mas fica tranquilo, não é em inglês. Você consegue baixar ele em português, que inclusive é a versão que eu utilizo. Você baixa ele em português, né? Português Brasil, e aí você toca na palavra ali, e aí você consegue então ver a raiz dessa palavra e trazer uma compreensão melhor do texto. Esse aplicativo é pago, né? Assim, você consegue baixar o aplicativo gratuitamente, mas para você poder baixar, ter acesso a essa versão, que é a chamada Bíblia Almeida Strong, você precisa pagar. Na época eu paguei acho que por volta de uns R$70, mas sempre tem promoção. Então fica de olho aí e se você puder, vale a pena o investimento, porque essa dica, a número 5, né, leia em outras versões, se aplica total nessa Bíblia aqui, que vai te ajudar bastante na compreensão do texto, além de ler em outras versões. Firmeza? Vamos para a próxima dica? Bora lá! A próxima dica, a dica de número 7, é separe um texto antes de dormir. Por quê? Porque no dia seguinte, na noite, você vai lá, amanhã vou ler esse texto. Isso principalmente se você for ler de manhã, que eu recomendo, né? Então, você separa o texto, vou ler esse texto. Você deixa a Bíblia aberta ou o aplicativo já na página ali, né, que você vai ler. E aí no dia seguinte, você acorda, vai tomar seu café da manhã. Pega seu cafezinho, o seu Nescau, sei lá o que você toma de manhã aí, né, o seu pãozinho e do lado a Bíblia. E aí você vai alimentando o espírito e o seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Se alimenta completamente. Então você já vai lendo aquele texto, meditando naquele texto, entendeu? E aí você já vai se alimentando. Então separa já antes, para que você possa no dia seguinte de manhã ter esse momento da leitura da palavra, pelo menos ali no café da manhã. Firmeza? Vamos então para a dica de número 7. E essa dica é muito legal,
que é o seguinte, você vai comprar um post-it. Sabe o que é post-it? É aqueles, tipo uns papeizinhos amarelos, hoje tem diversas cores na realidade, que tem tipo uma colinha, e aí você destaca e cola onde você quiser. O que você vai fazer? Você vai escrever versículos nesses post-its e espalhar por onde você mais fica. Então, por exemplo, você escreve um versículo lá, sei lá, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí você vai lá, destaca e cola ali no espelho do seu banheiro, porque enquanto você está escovando o dente, você está já lendo um versículo, meditando nele e decorando, guardando aquele versículo, entendeu? E aí você espalha em tudo quanto é lugar, bota ali de repente no seu monitor, vai pro trabalho, bota ali no monitor, bota no seu armário, sei lá, espalha onde você vai ter contato com aquele versículo. E assim, enquanto você está fazendo alguma coisa, você já está lendo a palavra. Assim como foi a dica anterior, você já vai, meditando ali na escritura. Lembrando que o ideal é você separar um tempo onde você não está fazendo nada. É exclusivo, como a primeira dica, a prioridade. Mas também você pode aí espalhando esses post-its aí para você ler aí esporadicamente. E a próxima dica é muito maneira e tem também a ver com isso aqui. Vamos então para a última dica, dica de número 8, que é papel de parede do celular. Isso mesmo, salve na tela do seu celular um versículo. Você vai lá no aplicativo da Bíblia, destaca um versículo e salva. Tira a foto aí do seu namorado, da sua namorada, do gatinho, do cachorro, da vovó, do vovô, de sei lá o que você tem, de algum jogo que você gosta, de algum seriado, não sei qual que é o seu papel de parede, mas tira e bota ali o versículo bíblico. Porque sempre que você for pegar o seu celular, ligar ele, vai estar lá aquele papel de parede com um versículo que às vezes você vai pegar o celular para fazer alguma besteira, hein? Às vezes você pega o celular para cometer algum erro, algum pecado, e aí, pá, tá aquele versículo lá falando, se orienta, meu filho, cuida aí, minha filha, abre os olhos, entendeu? Então bota ali como papel de parede. E quantas vezes por dia você abre o seu celular? Você desbloqueia o seu celular? Inclusive nas ferramentas que eu falei na introdução, tem esse dado aí, quantas vezes você desbloqueou o seu celular no dia. Quantas vezes você desbloqueia? Sempre que você for desbloquear, você vai dar com a cara na palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, então deixa aí um versículo na capa do seu celular aí, para que você sempre medite nesse texto, ele sempre fale com você, entendeu? E assim você vai estar sendo edificado. Firmeza? Essas foram as 8 dicas para você começar É claro que tem outras várias, mas separei aqui essas 8 para você começar a ler a palavra de Deus. E aí, qual que você mais gostou? Qual que você fala, mano, essa aí eu vou usar. Essa aí eu vou usar, nossa, com certeza. Bota aí nos comentários aonde você estiver ouvindo esse podcast. Se não, se você está ouvindo de repente no Spotify, corre lá no nosso site lá, coloca lá um comentário, ou no Instagram, ou lá no YouTube, enfim, comenta aí qual que foi a dica que você mais curtiu. Beleza? Espero que essas dicas abençoem a sua vida, edifiquem o seu coração e façam você ter aí o prazer na leitura, na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite, como diz Salmos capítulo 1, verso 2. E sempre se lembre da dica que eu sempre falo, eu tenho falado aqui os últimos podcasts. Os 3 passos da leitura da palavra de Deus. Primeiro, comece. Segundo, persevere. Vai chegar uma hora que vai ficar, hoje eu já li ontem, já li antes de ontem, hoje, não estou muito afim. Não, persevere. E terceiro, desfrute. Comece, persevere e desfrute, porque vai chegar um momento em que você vai se deleitar na palavra de Deus e vai ser maravilhoso. Então comece hoje. Firmeza? Deus abençoe muito, muito a sua vida. Lembrando você para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e lá no Twitter também você encontra a gente com @nãomordamaca, sem acento e nem cedilha, Qualquer coisa joga na busca, você encontra a gente. Você também pode me seguir ali no Instagram,
que é o @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando, do Ortega. Joga na busca também, você encontra e a gente pode trocar uma ideia. Manda um inbox, aquilo que Deus tem falado com você, se Deus tem falado ao seu coração através do podcast, isso me edifica pra caramba. Vocês não têm noção como isso edifica e eu respondo todo mundo, gente. Então, se possível, manda aí um feedback daquilo que esses podcasts têm feito na sua vida. Beleza? Deus abençoe muito. Ah, claro, acessa o nosso site, né? Acessa nãomordamaca.com, não morda maçã, né? nãomordamaca.com, sem acento, sem cedilha também. Todo dia tem devocional novo para abençoar e edificar a sua vida. Então não deixa de acessar o nosso site também. Firmeza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.